Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa A Hora do Milagre, para contato 020 7272 1010. E aqui no meu canto esquerdo você deve escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp, ali nos enviar o seu nome, um pedido de oração, o nome de um familiar, de um amigo, ou um problema que você esteja passando, e nós estaremos orando por você no final dessa programação. Inclusive, prepare aí o seu copo com água, pois nós estaremos abençoando a sua água e determinando que ao beber dessa água, essa água seja um santo remédio, o poder de Deus para te libertar de todo mal, de uma maldição hereditária ou qualquer que seja a enfermidade ou problema que você esteja passando. Pois hoje, sexta-feira, nós estamos nessa corrente, nessas 13 sextas-feiras da queda das muralhas espirituais. Se você pode, você deve trazer para a igreja uma rosa, onde nós iremos abençoar essa rosa e determinar que aquilo que vem bloqueando, aquilo que vem travando a sua vida, te impedindo de mover para frente, te impedindo de progredir, vai sair, vai cair por terra e você será livre de todo o mal. Para que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida da Esther, que era uma criança que ela sofria do terror noturno. Durante a noite ela sofria com muito medo e a mãe lembrou que ela também sofreu com esses problemas na infância, veio para a igreja, trouxe os pijamas da criança para a igreja e fazendo as correntes de sexta-feira, a criança hoje está liberta, a paz voltou para casa e o mesmo poderá acontecer na sua vida. Talvez você se encontre aí agora, você está em meio a uma maldição que vem passando de geração em geração na sua família, você tem sido vítima de um problema espiritual, de um ataque espiritual, alguém lançou sobre você uma maldição, um feitiço. E eu gostaria de lhe convidar a estar conosco, ainda hoje aqui na nossa Catedral dos Milagres, onde nós estaremos determinando que você vai ser livre desse mal. Vamos a esse testemunho e voltaremos com vocês logo após. Como é que é seu nome? Esther. Esther e a Ellen, tudo bem? Tudo bem, bispo. Quem lutou por quem? Como é que foi? Ela lutou por mim. Os meus pais sempre foram da igreja desde criança, então em casa eu nunca tive muitos problemas. Mas como eu não era de Deus, eu tinha dentro de mim. Eu sofria muito com terror noturno, eu não conseguia dormir, eu ficava apavorada. Chegava à noite, eu tinha muito medo de uma coisa que eu nem sabia o que era, eu só sentia muito medo. E não deixava ninguém dormir também, né? Porque eles tinham que vir dormir comigo, eu chorava, era uma crise. E não tinha como resolver, porque como que você vai lutar contra uma coisa que você nem vê? Então, eu chorava, eu tinha medo e não tinha como resolver. Mas tinha gente intercedendo por mim. Ellen era coparticipante do sofrimento dela. Bispo, porque ela era uma criança, né? Ela tinha 7 anos na época. E ela acordava à noite, nós acordávamos com ela chorando e chamando, né? Mãe, vem aqui, mãe. Então eu ficava assustada, ia no quarto, falava, o que foi? Ela, não, fica aqui. Então no começo eu achava até que era a mãe, porque ela queria vir para o nosso quarto. Mas isso foi sendo recorrente, então nós começamos a ficar muito tristes, porque nós falamos, poxa, nós estamos firmes, estamos, né, na presença de Deus, e por que a minha filha não consegue dormir ou está com medo, né? Então a gente acendia a luz do quarto, mostrava para ela, não tem nada aqui. E o papai está aqui também, você está com medo de quê? Tentava mostrar para ela que não tinha motivo dela ter medo. Mas isso permanecia. Aí teve um dia que... Então eu e meu marido falamos, não, nós vamos orar, vamos falar com Deus, porque nós não estamos conseguindo enxergar o que está acontecendo. Então nós começamos a orar, e foi quando eu lembrei que quando eu era criança, eu também tinha passado por isso. Quando eu ia dormir, eu tinha muito medo, e eu chorava, e eu ia para a cama da minha irmã. Então, quando eu lembrei disso, eu falei, é espiritual, né? Porque nessa época, quando eu era criança, eu não conhecia Deus. Então, nós falamos, então é um mal espiritual. Então, nós fomos para a luta, fomos interceder por ela através da fé. Então, toda noite a gente pegava o óleo ungido, que nós tínhamos recebido na igreja. Então, ungia o quarto, ungia a fronha do travesseiro, ungia ela antes de dormir. Nas reuniões de sexta-feira, trazia o pijaminha dela para fazer oração. Logo que ela dormia, meu marido entrava no quarto, estendia as mãos e orava. Então, nós começamos a interceder e lutar pela fé. Fazia propósitos no altar. Desculpe interrompê-la, mas você, Esther,
lembra de detalhes do que você via, por exemplo? Eu lembro que, mesmo quando eu pedia para os meus pais dormirem comigo, a sensação que eu tinha era que o que estava ali no meu quarto era uma força que me prendia dentro daquele sentimento de agonia. Eu só sentia muito medo. E eu lembro que, mesmo quando eles estavam comigo, a sensação que eu tinha era que aquilo estava um pouco mais longe, mas ainda estava ali. Então, eu imaginava que alguma coisa ia me pegar. Não era uma coisa que... Crianças, às vezes, têm essas coisas assim de ter medo. Mas era um pavor dentro de mim. Não era uma coisa de fora. Então, eu lembro que eu não sabia o que fazer, eu só chorava. E foi até quando? Foi mais ou menos quase um ano que foi essa luta, porque ela era criança, né? Então, nós intercedendo, e graças a Deus ela se libertou. Depois disso, passou a dormir bem, deixou a gente dormir também, né? Nós tivemos paz. E foi onde ela viu que ela precisava do Espírito Santo. Aí veio o primeiro jejum de Daniel e ela falou, não, mãe, eu quero o Espírito Santo. Então ela buscou. Porque eu entendi que eu precisava de alguma coisa maior dentro de mim. Porque aquele medo era maior do que eu. Então eu precisava de alguma coisa maior que o meu medo dentro de mim para eu conseguir vencer aquilo. E um dos objetivos da campanha é você tirar as distrações e começar a conhecer mais a Deus. E lendo a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, porque eles liam, eu não lia. Mas aí eu comecei a conhecer a Deus por causa da Bíblia. E aí, nisso, eu tive o meu encontro com Deus, eu recebi o Espírito Santo e nunca mais. Lógico, veio o medo, vem sentimentos de medo de lá para cá, faz muito tempo, vem outras situações. Mas, em todas elas, quem é maior do que todos os medos estava dentro de mim, então a gente resolveu. Você tem paz. Sim, senhor. Tem um sono doce. Até demais. É demais. E vocês hoje são coparticipantes dessa alegria. Sim, então para os pais, né, a gente sempre quer ver os filhos bem, protegidos, né? Então, e hoje, graças a Deus, nós estamos aqui também servindo a Deus. E hoje nós temos o prazer de interceder toda sexta-feira pelas pessoas que vêm para a reunião. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Pois bem, como vocês puderam ver, esta adolescente, esta jovem, ela hoje se encontra livre de todo mal, desse medo que acometia ela durante a noite, ela sofreu muito com isso, e hoje está livre. E é por isso que nós lhe convidamos a vir ter conosco ainda hoje aqui na nossa Catedral dos Milagres, onde nós estaremos determinando que você vai ser livre desse mal. A palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Mateus 17, do versículo 19 ao versículo 21, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. E é por isso que nós estamos nessas 13 sextas-feiras da queda das muralhas espirituais. Talvez você seja uma pessoa que você vem sofrendo com uma muralha espiritual, como essa família sofria. A jovem, desde criança, sofria a mãe, sofria o pai, sofria a família inteira. Talvez na sua família exista esse tipo de problema. E eu gostaria de lhe convidar a vir ter conosco, ainda hoje aqui na nossa Catedral dos Milagres. Nós teremos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, principalmente às 7h30 da noite, onde nós iremos determinar que esse problema espiritual vai sair.
Só basta você ter fé, sair da onde você estiver e vir ter conosco. Nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. Se você ainda não fez, você deve acessar o nosso site centrodeajuda.com ou nos enviar um e-mail através do e-mail centrodeajudauk@uckg.com, nos enviando assim o seu pedido de oração. Prepare aí o seu copo com água e nós vamos a esse intervalo e voltaremos para o momento da oração. Meu nome é Tony e tenho 47 anos e eu nasci em uma casa que já era destruída. O meu pai já tinha vício de bebida, cigarro. Eu via pequeno muitas brigas com meus pais. Então, eu fui crescendo e continuando a mesma coisa. Eu fui crescendo, eu fui criando raiva, ódio do meu pai, porque ele chegava a bater na minha mãe como se fosse outro homem, ao ponto que eu saí de casa aos meus 14 anos de idade. Então aí eu fui crescendo e comecei a beber também. Vim aqui para São Paulo. Foi quando aumentou mais ainda os vícios, que eu conheci casa de prostituição. Eu gastava todo o dinheiro. E aí eu começava a comprar fiado nos bares para depois eu pagar. Ao ponto de, às vezes, à noite, não ter nada, nem uma moeda, procurar moeda para comprar o cigarro solto e não achar, ir para o meio da rua, a juntar as bitucas de cigarro maior e levava para casa para fumar. Todo o dinheiro que vinha nas minhas mãos era para o vício. Quando dava à noite, começava a ir para o bar de novo, começava a beber, e aí, quando der fé, passava de bar em bar, ao ponto de chegar também, de andando para vir para casa, eu muito bêbado, falei, vou sentar aqui um pouco, quando eu melhorar um pouco, que eu estava sentindo muita tontura, e aí eu vou levantar e vou sair. Quando der fé, eu caí e começar o quê? Dormir e acordar 3 horas da tarde e ver, olhando, todo urinado. Eu pegava e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu ficava muito triste e com muita vergonha. Mas depois começava aquela vontade, desejo de beber, fumar. E às vezes também pessoas vinham me chamar em casa ou uma mensagem, vai ter festa aqui, acolá. E aí, quando der fé, eu estava lá no bar e nas casas de prostituição, tudo novamente. Eu era vazio, eu sentia muita depressão, ao ponto de também me cortar, chegar com latinha de cerveja na mão. Eu lembro que aí eu peguei essa latinha de cerveja, comecei a rasgar no dente e dividi ela no meio e comecei a me cortar. A minha família falava que eu não tinha jeito, então meus pais, minha família já achava que eu era um caso perdido. Foi aonde que me apresentaram o tratamento da cura dos vícios. Essa pessoa me chamava antes nos vícios, andava junto comigo. Depois de 1 ano, ela apareceu. E aí eu vi a diferença dela, que ela não tinha mais vícios. E aí ela me convidou para o tratamento da cura dos vícios. E no tratamento da cura dos vícios, de em fé e obedecendo, foi me falado do Espírito Santo, de ter uma experiência com Deus, de fazer uma aliança com Deus. E aí eu fui obedecendo, até ter um encontro com Deus e depois eu fui selado com o Espírito Santo. Pela minha fidelidade com Deus, eu fui tendo condições de pagar aluguel, depois fui comprar casa e depois mais casa, construindo e chegar casa de aluguéis. E na minha vida sentimental era frustrada. Eu conheci a minha esposa, que hoje estou casada há 2 anos. Hoje o Tony é um esposo maravilhoso, né? Cuidadoso, administra bem a casa, cuida de mim, né? Eu posso dizer que Deus me deu um homem transformado.
aqui nos tratamentos da cura dos vícios. Eu sou feliz, ele me completa. Tudo de bom ser casado com esse homem maravilhoso. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé aqui neste momento e nós te pedimos que o Senhor venha nessa hora com o teu poder fazer um milagre acontecer na vida de todas as pessoas que participam conosco, pois eu sei, nós sabemos que o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor, meu Pai, é onipotente, então, meu Deus, o Senhor está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor tem todo o poder. Vai lá agora, onde essa pessoa se encontra, que participa conosco dessa programação, consagra esta água, faça dessa água um santo remédio, que quando ele beber dessa água, aquilo que a quimioterapia, aquilo que a radioterapia, meu Pai, vem conseguindo fazer, os efeitos do tratamento, meu Pai, que essa pessoa vem passando, que, meu Pai, não vem surtindo efeito, eu te peço que quando ela beber dessa água, um milagre venha acontecer nessa hora. Essa pessoa que foi desenganada pela medicina, essa pessoa que recebeu um diagnóstico médico desfavorável, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha nesse momento tocar, meu Pai, no corpo, na alma, no espírito dessa pessoa que se encontra em meio a ataques espirituais, vem sofrendo, meu Pai, porque vem sendo vítima de algum tipo de feitiço, de maldição hereditária, essa família que vem sendo, meu Pai, destruída por causa de uma maldição, que o Senhor venha quebrar essa maldição e venha libertar essas pessoas que vêm tendo a sua vida bloqueada, embarreirada pelos problemas espirituais que nunca cessam. Então consagra esta água e quando nós bebermos, que o milagre aconteça em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e beba da água aí agora e seja livre de todo mal. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora um milagre já aconteceu na sua vida e você já pode perceber que a dor sumiu. Você já pode perceber que o caroço desapareceu. Mas eu gostaria de lhe convidar a estar conosco neste domingo, que será o 4º domingo das bênçãos das 7 portas de Jerusalém, onde nós estaremos ministrando uma bênção especial para você e para a sua família. Venha ter conosco aqui na nossa Catedral dos Milagres. O nosso endereço é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, e nós estaremos tendo reuniões às 7h30 da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, onde você e a sua família pode vir participar conosco e serem abençoados. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco, tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora.